Capítulo 10. Aparição a Adão. Visão de Abraão. Primeiramente, pelo fato de estar escrito no Gênesis que Deus falou com o homem por ele formado do limo da terra, e deixando de lado o sentido figurado para apoiarmos a credibilidade do fato no sentido literal, parece que Deus falou com o homem revestindo-se de uma aparência humana. É claro que não o diz explicitamente o livro sagrado, mas se percebe pelas circunstâncias da leitura, principalmente quando narra que Adão ouviu a voz de Deus que passeava à tarde no paraíso, dizendo-lhe: Adão, onde estás? Ao que ele respondeu: ouvi a tua voz e escondi-me de teu rosto, porque estou nu. Atendendo-nos à letra, não vejo como não entender esse passeio e essa conversa a não ser sob aparências humanas. Não se pode dizer que somente se ouviu a voz, onde diz que Deus passeava, ou que aquele que passeava no local não estivesse visível, pois está escrito que Adão se escondeu do rosto de Deus. Quem era ele? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ou seria talvez a própria Trindade indivisa que falava ao homem na aparência humana? Nunca se percebe que a Escritura faça passagem de pessoa a pessoa. Assim, parece ter falado ao primeiro homem aquele que disse: faça-se a luz, faça-se o firmamento, e as demais obras em cada um dos dias. É comum entender-se ter sido Deus Pai que dizia que se fizesse o que lhe aprouve fazer. Ora, tudo ele criou pelo seu verbo, o qual, como sabemos pela regra ortodoxa de fé, é seu Filho único. Se, portanto, Deus Pai falou ao primeiro homem, passeava no paraíso ao entardecer e o pecador escondeu-se de sua face no meio do arvoredo, por que não aceitar que ele mesmo tenha aparecido a Abraão e a Moisés e a outros a quem lhe aprouve, através de uma criatura mutável e visível submetida à sua vontade, permanecendo ele imutável e invisível em sua essência? Mas pode ocorrer que a Escritura, sem dar a perceber, tenha passado de pessoa para pessoa e, ao narrar que o Pai disse: faça-se a luz e as demais coisas que afirma terem sido feitas pelo Verbo, esteja indicando que o Filho é que falou ao primeiro homem, embora não dê explicações claras, mas o insinue aos capazes de entender. Quem tiver meios para aprofundar esse segredo com a força da inteligência, de modo a ser-lhe evidente que o Pai, não somente o Filho ou o Espírito Santo, possa ou não ter aparecido aos olhos humanos através de uma criatura visível, prossiga em suas investigações, se puder, a ponto de ser capaz de expor e explicar esses assuntos. Na minha opinião, tal assunto permanece obscuro no que diz respeito ao testemunho da Escritura, segundo o qual Deus falou com o homem. Pois, não está muito claro se Adão costumava ver a Deus com os olhos corporais, já que existe controvérsia sobre o modo como seus olhos se abriram, ao saborear o fruto proibido, porquanto os seus olhos estavam fechados antes de o ter experimentado. Se a Escritura, de fato, insinua a existência de um local como paraíso terreno, diria sem temeridade que Deus podia ali passear sob uma aparência corporal. Pode-se dizer também que o homem ouvia apenas a voz sem ver forma alguma. Embora esteja escrito: Adão escondeu-se de sua face, não se poderá concluir que costumasse ver sua face, mesmo se pensássemos não que ele podia ver, mas que temia ser visto por aquele cuja voz ouvira e cuja presença sentira passeando no paraíso. Pois, Caim também disse a Deus: esconder-me-ei de tua face, e nem por isso somos levados a concluir que ele costumasse ver a face de Deus com os olhos corporais, em alguma forma visível, embora tenha ouvido a voz de quem o interrogava e lhe falasse sobre seu crime. É difícil explicar, e não temos esse propósito no momento, o modo como Deus se fez escutar por ouvidos humanos, principalmente quando falava ao primeiro homem. Contudo, se apenas se ouviam vozes e sons, através dos quais se manifestava àqueles primeiros homens uma presença sensível de Deus, não sei por que não admitir ali a manifestação da pessoa de Deus Pai,
quando sabemos que a mesma pessoa se manifestou numa voz quando Jesus, no monte, apareceu transfigurado aos 3 discípulos. E de outra vez, quando a pomba desceu sobre o batizado, e ainda naquela outra ocasião quando clamou ao Pai pela sua glorificação e lhe foi respondido: eu o glorifiquei e glorificarei novamente. É certo que não poderia ser ouvida a voz sem a cooperação do Filho e do Espírito Santo, pois sabemos que a Trindade atua de modo inseparável, mas ali se ouvia uma voz que demonstrava apenas a pessoa do Pai. Do mesmo modo, foi obra de toda a Trindade a forma humana tomada no seio da Virgem Maria, sendo, porém, a pessoa encarnada apenas a do Filho, posto que a Trindade invisível atuou somente na pessoa visível do Filho. Nada nos impede de considerar aquelas vozes ouvidas por Adão como proferidas não pela Trindade, mas por uma pessoa manifestando a mesma Trindade. Com efeito, somos levados a aceitar como voz somente do Pai, aquelas palavras: este é meu Filho amado, porque Jesus não é filho do Espírito Santo nem se pode crer ou entender que seja seu filho. E onde se ouviu, eu o glorifiquei e glorificarei novamente, reconhecemos somente o voz do Pai. Foi a resposta ao pedido do Filho: Pai, glorifica teu Filho, o que se pode atribuir somente a Deus Pai e não ao Espírito Santo, do qual não era filho. No texto, porém, onde está escrito: e disse o Senhor Deus a Adão, nada se pode dizer, ser for entendido como palavras proferidas pela própria Trindade. O mesmo acontece onde está escrito: e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai. Não está claro aí se aos ouvidos de Abraão chegou apenas a voz ou se teve alguma visão. Um pouco depois, há palavras mais claras. E o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: eu darei esta terra aos teus descendentes. Não explicita, porém, em que forma o Senhor apareceu, se foi o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. A não ser que se pense ter sido o Filho a lhe aparecer, porque não está escrito: e Deus lhe apareceu, mas, e o Senhor lhe apareceu. Pois, este título de Senhor parece ser atribuído com mais propriedade ao Filho, no dizer do apóstolo: se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra e há. De fato, muitos deuses e senhores, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós somos. Mas em muitas passagens, Deus Pai é também chamado Senhor, como, por exemplo, o Senhor disse-me: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e em outro lugar, disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. O próprio Espírito Santo é também chamado Senhor, como diz o apóstolo, pois o Senhor é o Espírito. E evitando que se pense ser uma referência ao Filho, denominado Espírito pela sua natureza incorpórea, o texto acrescenta: e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Não há dúvida de que o Espírito do Senhor seja o Espírito Santo. Tampouco é evidente se apareceu a Abraão uma das pessoas da Trindade ou se o próprio Deus Trindade, único Deus, de quem está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. DT 6,13. Abraão viu, sem dúvida, 3 homens debaixo do carvalho de Mambré, aos quais, uma vez convidados e aceitos como seus hóspedes, serviu-lhes de comer. Todavia a Escritura, no começo da narrativa desse episódio, não diz: apareceram-lhe 3 homens, mas, apareceu-lhe o Senhor. Só ao explicar como o Senhor lhe apareceu, fala em 3 homens, os quais Abraão convida no plural e hospeda. E depois fala no singular, como se apenas estivesse falando com um. E ainda, ao lhe prometer que Sara terá um filho, é um só, o qual a Escritura denomina Senhor, como no começo da mesma narrativa, o Senhor apareceu a Abraão. Assim, Abraão faz o convite a um, contudo, lava os pés e acompanha como se fossem 3 homens.
fala-lhes, porém, como se fosse com o Senhor Deus, quando lhe é prometido um filho, ou quando lhe é comunicada a iminente destruição de Sodoma. Capítulo 11. Dissertação sobre a mesma visão. Esta passagem da Escritura exige uma investigação profunda e demorada. Se, pois, um só homem tivesse sido visto, os que afirmam que o Filho era visível em sua essência antes de nascer da Virgem, levantariam a voz dizendo que esse homem era o Filho, pois a respeito do Pai, dizem eles, está escrito, ao único Deus invisível. Mas, poder-se-ia perguntar-lhes como antes de se revestir da carne foi visto em figura de homem, se lhe foram lavados os pés e alimentou-se com manjares humanos. Como pôde isso acontecer quando ainda tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente? Acaso, pois, tinha se esvaziado de si mesmo e assumido a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem? Sabemos que isso somente aconteceu depois do parto da Virgem. Portanto, como pôde aparecer a Abraão como homem, antes que isso acontecesse? Acaso aquela aparência não era verdadeira? Tudo isso poder-se-ia perguntar, se tivesse aparecido a Abraão um só homem, que pudesse ser considerado como o Filho de Deus. Como, porém, apareceram 3 homens, e não se menciona que um deles fosse superior pela aparência, pela idade ou pela força, porque não se perceber aí insinuada visivelmente a igualdade da Trindade, mediante criaturas visíveis, 14 a mesma e idêntica substância em 3 pessoas. Capítulo 12. A visão de Lot. Para evitar que alguém pense que um dos 3 era superior e que este seria o Senhor e Filho de Deus, e os outros 2 seriam seus anjos, pois, sendo 3 os que aparecerão, Abraão fala apenas com um, a Escritura Sagrada vem contradizer seus pensamentos e opiniões quando diz logo depois, que 2 anjos vieram ter com Lot, na pessoa dos quais esse varão justo, que mereceu ficar livre das chamas de Sodoma, fala a um só Senhor. Pois, a Escritura prossegue dizendo, e o Senhor retirou-se depois que assim falou com Abraão, e Abraão voltou para sua casa. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Devo investigar aqui com atenção o que determinei demonstrar. Abraão certamente falava com 3, e chamou o Senhor a um deles no singular. Talvez diga alguém, ele reconhecia a um dos 3 como Senhor, os outros, porém, como seus anjos. O que dizer então do que afirma a Escritura, e o Senhor retirou-se depois que assim falou com Abraão, e Abraão voltou para sua casa. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Por acaso, se retirará aquele que entre os 3 era reconhecido como Senhor? E os 2 anjos, que com ele estavam, enviou-os para destruir Sodoma. Vejamos o que está escrito a seguir. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma, quando Lot estava assentado às portas da cidade. E ele, tendo-os visto, levantou-se e foi ao seu encontro, e prostrou-se por terra, e disse, Vinde, vos peço, senhores, para a casa de vosso servo. Está claro que foram 2 os anjos e que foram convidados no plural e chamados senhores, com toda a reverência, julgando Lot talvez, que fossem homens. Mas surge aqui uma nova se não fossem reconhecidos como anjos de Deus, Lot não se teria prostrado por terra. Porque, então, como se fosse necessário esse gesto de urbanidade, convida-os a entrar e lhes oferece alimento. Seja o que for o que se oculta. Prossigamos agora ao que nos propusemos. Aparecem 2, ambos são chamados anjos, são convidados no plural e no plural Lot fala com os 2 até o momento da saída de Sodoma. Em seguida, a Escritura diz, e o tiraram de casa e o puseram fora da cidade, e ali lhe falaram, dizendo, salva a tua vida, não olhes para trás e não pares em parte alguma dos arredores deste país, mas salva-te no monte, para que não pereças com os outros.
E Ló disse-lhes: Rogo-te, meu senhor, visto que o teu servo achou graça diante de ti, etc. Porque lhe disse: Rogo-te, meu senhor, se já se afastará aquele que era senhor e enviará seus anjos. Porque disse: Rogo-te, meu senhor, e não rogo-vos, meus senhores. E se sua intenção foi dirigir-se a um deles, porque a Escritura diz: E Ló disse-lhes: Rogo-te, meu senhor, visto que o teu servo achou graça diante de ti. No plural, não estão compreendidas duas pessoas. E quando os dois são chamados como se fossem um, não se subentende um Senhor Deus, de uma só essência. Mas que duas pessoas estão aí subentendidas. As do Pai e do Filho, ou as do Pai e do Espírito Santo, ou as do Filho e do Espírito Santo. Considero mais verossímil a última hipótese. Foi dito, terem sido enviados, o que se afirma do Filho e do Espírito Santo, visto que a Escritura jamais afiança que o Pai tenha sido enviado. Capítulo 13. Visão da sarça ardente. Quando Moisés foi enviado para libertar do Egito o povo de Israel, assim narra a Escritura como o Senhor lhe apareceu. Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Madiã, e tendo conduzido o rebanho para o interior do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horeb. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo que saía do meio da sarça, e Moisés via que a sarça ardia, sem se consumir. Disse, pois, Moisés: irei e verei esta grande visão, e verei por que causa não se consome a sarça. Mas o Senhor, vendo que ele se movia para ir ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E o Senhor disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A mesma personagem é aqui chamada, primeiramente, anjo, depois Deus. Será porventura um anjo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Aquele anjo pode ter sido perfeitamente o próprio Salvador, do qual diz o apóstolo: aos israelitas pertencem os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Aquele que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, pode ser entendido aqui, sem se incorrer em absurdo, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas porque teria sido chamado anteriormente anjo do Senhor, ao aparecer no meio das chamas que saíam da sarça? Talvez, porque era um dos muitos anjos, que por disposição divina representava a pessoa do seu Senhor. Ou seria porque assumiu a aparência de alguma criatura para aparecer de modo visível e fazer ouvir palavras adaptadas aos ouvidos humanos e indicar assim a presença do Senhor, por meio da criatura. E caso fosse um dos anjos, quem poderia afirmar, com verossimilhança, que foi-lhe confiada a missão de anunciar a pessoa do Filho, ou a do Espírito Santo ou a do Pai, ou mesmo a pessoa da própria Trindade, que é um só Deus, de modo a ter podido dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não podemos dizer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó seja o Filho de Deus, e não seja o Pai. E ninguém se atreverá a negar que o Espírito Santo ou a própria Trindade que aceitamos e crimos como o único Deus seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é o Deus dos patriarcas, somente quem não é Deus. Portanto, não somente o Pai é Deus, o que todos, mesmo os hereges, aceitam, mas também o Filho, o qual assim devem confessar, queiram ou não, pois diz o apóstolo: o Cristo que acima de tudo é Deus bendito pelos séculos, e também o Espírito Santo, pelo dizer do mesmo apóstolo: glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo, e pouco antes: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E os três são um só Deus,
conforme ensina a fé católica. Não é fácil, pois, determinar nessa ocasião, qual a pessoa da Trindade, se uma delas, ou se a própria Trindade estava aí representada por um anjo, caso tenha sido mesmo um anjo. Se porém, para aquela circunstância, foi assumida a forma de uma criatura para poder aparecer aos olhos humanos e se fazer ouvir a seus ouvidos, e foi chamado anjo do Senhor, e Senhor e Deus, então não se pode entender que esse Deus seja o Pai, mas sim o Filho ou o Espírito Santo. Embora não me recorde que o Espírito Santo seja chamado anjo em alguma passagem da Escritura, pode-se assim entender pela sua atuação, pois assim está escrito a seu respeito: o Espírito de verdade vos anunciará as coisas futuras. Além disso, o termo grego anjo traduz-se em latim por mensageiro. Do Senhor Jesus Cristo, lemos claramente que o profeta o chama anjo do grande conselho. E o Espírito Santo, assim como o Filho de Deus, é Deus e Senhor dos anjos. Capítulo 14. A visão na coluna de nuvem e de fogo. Na saída dos filhos de Israel do Egito, está escrito: e o Senhor ia adiante deles para lhes mostrar o caminho, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, para lhes servir de guia num e outro tempo. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem, durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite. Quem duvida que Deus, nessa passagem, tenha aparecido aos olhos dos mortais servindo-se de uma criatura corpórea, dele dependente, e não em sua própria essência? Mas também não está claro se era o Pai ou o Filho ou o Espírito Santo ou a própria Trindade, Deus Uno, que se manifestou. Tampouco nada esclarece, na minha opinião, o texto que diz: e eis que a glória do Senhor apareceu no meio da nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, etc. Capítulo 15. A visão no Monte Sinai. Quando faz referência às nuvens, às vozes, aos relâmpagos, à trombeta e à fumaça no Monte Sinai, a Escritura diz: todo o Monte Sinai fumegava, porém Deus dissera sobre ele no meio do fogo, e dele, como de uma fornalha, se elevava fumo, e todo o monte causava terror. E o som da trombeta ia aumentando pouco a pouco, e se espalhava mais ao longe. E Moisés falava, e Deus respondia-lhe. E logo após ter sido dada a lei em 10 mandamentos, diz: e todo o povo ouvia os trovões e o som da trombeta, e via relâmpagos e o monte fumegando. E um pouco depois, o povo, pois, ficou longe, e Moisés aproximou-se da escuridão, em que Deus estava, e o Senhor disse a Moisés, etc. O que dizer dessa citação? Creio que não há ninguém tão insensato a ponto de acreditar que a fumaça, as nuvens e a escuridão e outros fenômenos similares sejam a essência do Verbo e da sabedoria de Deus, a qual é Cristo ou do Espírito Santo. Nem mesmo os arianos ousaram afirmar isso a respeito do Pai. Portanto, tudo foi feito com a ajuda da criatura a serviço do Criador e exposto aos sentidos humanos para atender de modo conveniente naquela circunstância. A não ser que o pensamento carnal, porque está escrito: e Moisés aproximou-se da nuvem em que Deus estava, julgue que o povo via a nuvem e que Moisés, com olhos carnais, via dentro da nuvem o Filho de Deus, o qual os hereges, em seus devaneios, afirmam ter sido em sua essência. Moisés teria visto, sem dúvida, com os olhos físicos, se pudessem ser vistas com esses olhos, não só a sabedoria de Deus, que é Cristo, mas a sabedoria de qualquer homem sábio. Pelo fato de estar escrito a respeito dos anciãos de Israel que viram o Deus de Israel, e que debaixo de seus pés estava como que uma obra de pedra de safira, que se parecia com o céu, quando está sereno, seremos levados a crer que o Verbo, a sabedoria de Deus, ocupou espaço em lugar terreno em sua essência, a qual se estende de um extremo ao outro e tudo dispõe com suavidade. E que o Verbo de Deus,
por quem todas as coisas foram feitas, é de tal modo mutável que ora se contrai, ora se dilata. Que o Senhor purifique os corações de seus fiéis de tais pensamentos. Pois, como várias vezes já dissemos, todas essas coisas visíveis e sensíveis nos são mostradas por meio de alguma criatura submetida ao Criador, para significar a presença de Deus invisível e inteligível, não só do Pai, mas também do Filho e do Espírito Santo, do qual, pelo qual e no qual são todas as coisas. Pois, desde a criação do mundo, pelas coisas criadas podemos chegar ao conhecimento do invisível de Deus, do seu poder e de sua divindade. Pelo que diz respeito ao assunto que agora desenvolvemos, com relação a todos aqueles acontecimentos que se mostraram de modo tão terrível aos sentidos dos mortais, ignoro se era o Pai, o Filho ou o Espírito Santo quem falava. Contudo, se é permitido conjecturar sem temerária afirmação, mas com humildade e hesitação, e se pode supor ter sido uma pessoa da Trindade, daria preferência ao Espírito Santo. Pois, quando a lei foi entregue em tábuas de pedra, a Escritura diz que foi escrita pelo dedo de Deus. Ora, com essa expressão sabemos que o Evangelho designa o Espírito Santo. Além do mais, 50 dias transcorrerão do sacrifício do Cordeiro e da celebração da Páscoa até o dia em que esses fatos começaram a acontecer no Monte Sinai, assim como 50 dias se passaram da paixão do Senhor e de sua ressurreição até o dia em que veio o Espírito Santo prometido pelo Filho de Deus. E na sua vinda, narrada nos Atos dos Apóstolos, ele apareceu em línguas de fogo que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. Este acontecimento se assemelha ao do Êxodo, onde está escrito: todo o monte Sinai fumegava porque Deus tinha descido sobre ele no meio do fogo. E um pouco depois, o aspecto da majestade do Senhor, como fogo ardente sobre o cimo do monte na presença dos filhos de Israel. Talvez tudo isso aconteceu porque nem o Pai nem o Filho poderiam ali se apresentar sem o Espírito Santo, por quem convinha ser escrita a lei. Sabemos, no entanto, que Deus apareceu não na sua essência, que permanece invisível e imutável, mas por meio da aparência de uma criatura. Com a minha capacidade, porém, não chego a perceber por meio de algum sinal, qual das pessoas da Trindade apareceu. Capítulo 16. A aparição de Deus a Moisés. Há outra passagem da Escritura que costuma confundir muitas pessoas, onde está escrito: e o Senhor falou a Moisés face a face, como se fala a um amigo, e um pouco depois diz o próprio Moisés: se eu, pois, achei graça na tua presença, mostra-me a tua face, para eu te conhecer e achar graça diante de teus olhos, e para ter certeza de que este é o teu povo. E mais adiante disse Moisés ao Senhor: mostra-me a tua glória. O que significa isto? Pelo fato de que em todos esses acontecimentos se pensasse que Deus era visto na sua essência, aqueles desgraçados hereges acreditavam que o Filho de Deus era visível em si e não mediante uma realidade criada. E lendo que Moisés entrara na nuvem, parecia-lhes que tinha entrado a fim de que, mostrando-se aos olhos do povo apenas um nevoeiro espesso, ele, no entanto, dentro da nuvem, ouvia as palavras de Deus como que contemplando sua face. Porque está escrito: e o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Mas aqui lemos que ele próprio diz: se eu, pois, achei graça na tua presença, mostra-me a tua face. Moisés, percebendo de fato o que via corporalmente, e implorava agora uma verdadeira visão espiritual de Deus. Com efeito, aquelas palavras produziam-se em vozes, e de tal modo eram moduladas que pareciam as de um amigo falando a um amigo. Mas, quem pode ver a Deus Pai com os olhos do corpo? E quem pode ver com esses mesmos olhos aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, por quem todas as coisas foram feitas? E quem pode ver o Espírito da sabedoria com os olhos corporais?
O que significa, pois, mostra-me tua face para eu te conhecer, se não, mostra-me tua essência. Se Moisés não tivesse dito essas palavras, poder-se-ia desculpar aqueles insensatos que, devido às palavras e aos gestos antes referidos, pensam que a essência divina se manifestou a seus olhos. Como, porém, já se demonstrou aqui de modo convincente, que não lhe foi concedido, embora o desejasse, quem ousaria asseverar que, por meio das sobreditas formas já parecidas visivelmente, tenha sido contemplada a essência de Deus, e não uma criatura, a serviço de Deus. Capítulo 17. A visão das costas de Deus. A fé na ressurreição de Cristo. Ainda a visão dos patriarcas. E o Senhor disse em seguida a Moisés: Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e viver. E disse mais: Eis um lugar junto de mim, e tu estarás sobre aquela pedra. Quando passar a minha glória, eu te porei no alto da pedra e te cobrirei com a minha direita, até que tenha passado. Depois tirarei a minha mão, e tu me verás pelas costas, mas o meu rosto não o poderás ver. Estas palavras costumam ser interpretadas, com muito fundamento, como prefiguração da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, as costas significando sua carne, na qual nasceu da Virgem, morreu e ressuscitou. Denominar-se parte posterior seja por causa da posterioridade de sua condição mortal, seja porque se dignou assumi-la quase no fim dos séculos. Sua face, porém, é a condição divina, na qual não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, a qual condição ninguém pode ver e continuar vivendo. Pode chamar-se também parte posterior porque, depois desta vida na qual peregrinamos em direção ao Senhor, e na qual, o corpo corruptível pesa sobre a alma, veremos a Deus face a face, como diz o apóstolo. A respeito desta vida é que rezam os salmos: sim, todo homem não é mais que um sopro, e ainda, porque nenhum vivente é justo na tua presença. Nesta vida, conforme João, o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal qual é, ou seja, depois desta vida, quando tivermos pago o tributo à morte e recebido a ressurreição prometida. Enquanto peregrinamos, se nos aprofundamos espiritualmente na sabedoria de Deus, pela qual todas as coisas foram feitas, morreremos para os afetos carnais e, considerando morto para nós este mundo, morreremos também para este mundo e poderemos dizer com o apóstolo: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A respeito dessa morte diz outra vez: se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, porque vos sujeitais, como se ainda vivesseis no mundo. Com razão, portanto, ninguém pode ver a face, isto é, a manifestação da sabedoria de Deus e viver. Esta é, pois, a beleza por cuja contemplação suspira todo aquele que se empenha em amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E para chegar a essa contemplação, procura também edificar seu próximo e amá-lo como a si mesmo, pois, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E isto está também prefigurado no próprio Moisés. Depois de dizer pelo amor a Deus que o inflamava: se eu, pois, achei graça na tua presença, mostra-me tua face para eu te conhecer e achar graça diante de teus olhos, acrescentou logo por amor ao próximo, para que eu saiba que este povo é teu. Essa é, portanto, aquela beleza que arrebata em desejos toda a alma racional, desejos tanto mais ardentes quanto mais puros, tanto mais puros quanto mais espirituais, tanto mais espirituais quanto mais mortos para as coisas carnais. Mas enquanto peregrinamos longe do Senhor e caminhamos à luz da fé e não pela visão, vemos as costas de Cristo, ou seja, sua carne, à luz da mesma fé,
permanecendo no sólido alicerce da fé simbolizado pela pedra, isto é, a Igreja Católica, da qual está escrito: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tanto mais amaremos a face de Cristo e com mais segurança a desejaremos ver, quanto mais profundamente reconhecermos nas suas costas, ou seja, na sua carne, o quanto ele nos amou por primeiro. A fé na ressurreição dessa carne nos salva e justifica. Se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, e ainda, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Por isso, o mérito de nossa fé é a ressurreição do corpo do Senhor. Que sua carne tenha morrido no martírio da cruz, até seus inimigos creem, mas não creem que tenha ressuscitado. Nós, porém, crendo com toda firmeza, a contemplamos como que permanecendo na solidez da pedra e, com a esperança fundamentada na adoção, esperamos a redenção de nosso corpo. Isso, porque esperamos que se verifique nos membros de Cristo, que somos nós, o que sabemos pela fé já ter se realizado nele, que é nossa cabeça. Daí o fato de ele não querer, a não ser quando tiver passado, que vejamos suas costas, ou seja, para que creiamos na sua ressurreição. O termo hebraico Páscoa significa passagem. Por isso, o evangelista João diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegou a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Os que creem na ressurreição, mas não estão na Igreja Católica, sim em alguma heresia ou cisma, veem as costas de Cristo, porém, não de um lugar junto a ele. E o que significam as palavras pronunciadas pelo Senhor: eis um lugar perto de mim, e tu estarás sobre aquela pedra. Qual o lugar terreno que está junto do Senhor senão o daquele que lhe está contigo espiritualmente? Mas, que lugar não está perto do Senhor, já que ele atinge fortemente de uma extremidade à outra e dispõe todas as coisas com suavidade, e do qual o céu é o seu trono e a terra, o escabelo de seus pés, e que disse de si mesmo: que casa é essa que vós edificareis para mim, e que lugar é esse do meu descanso? Todas as coisas não as fez a minha mão. Neste caso, o lugar perto dele, no qual se permanece sobre a pedra, é a Igreja Católica, onde aquele que crê na ressurreição vê com vantagem a Páscoa do Senhor, ou seja, a sua passagem e suas costas, isto é, seu corpo. E tu estarás, diz a Escritura, sobre aquela pedra, quando passar a minha glória. Com efeito, no momento em que passou a glória do Senhor na sua glorificação, quando pela ressurreição subiu ao Pai, nós firmamo-nos sobre a pedra. E o próprio Pedro firmou-se para pregar com segurança ele que 3 vezes negara antes de se firmar. Já estava colocado no alto da pedra por predestinação, mas nada havia devido à mão do Senhor colocada sobre ele. Havia, pois, contemplado suas costas, mas o Senhor ainda não havia passado da morte para a vida, ainda não fora glorificado pela ressurreição. Segue-se no Êxodo: eu te cobrirei com minha mão direita, até que tenha passado, depois tirarei a minha mão, e tu me verás pelas costas. Por aí muitos israelitas, prefigurados em Moisés, creram no Senhor depois de sua ressurreição, como se contemplassem suas costas, ao ser retirada a mão de seus olhos. O evangelista recorda, nesse sentido, a profecia de Isaías: embota o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Finalmente, não é fora de propósito aplicar-lhes as palavras do Salmo: porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite. De dia, talvez, por não o terem reconhecido ao fazer milagres; de noite, pela morte após a paixão, quando o consideravam aniquilado e destruído como um homem qualquer. Mas depois que passara e puderam ver suas costas, ao ouvirem, na pregação de Pedro, que era conveniente que Cristo morresse e ressuscitasse, sentiram o coração transpassado pelo arrependimento.
Verificou-se então nos batizados o que está escrito no princípio desse mesmo salmo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujos pecados são apagados. Por isso, depois das palavras, tua mão pesava sobre mim, como se o Senhor passasse e retirasse a mão para poderem ver suas costas, vem a voz do arrependido e confesso, recebendo a remissão dos pecados pela fé na ressurreição, converti-me para ti na aflição, como atravessando por um espinho. Eu te confessei o meu pecado e não ocultei a minha culpa. Eu disse, confessarei ao Senhor a minha iniquidade, e tu perdoaste a malícia do meu pecado. No entanto, não nos devemos deixar envolver pela espessa nebulosidade da carne a ponto de pensar que o rosto do Senhor é invisível, mas que suas costas são visíveis, visto ambas terem sido visíveis na sua condição de servo. Longe de nós, porém, pensar o mesmo com relação à natureza divina, ou que o Verbo de Deus e sabedoria de Deus tenha rosto e costas como o corpo humano, ou que seja mutável na forma ou no movimento, em relação a lugar e a tempo. Portanto, se naquelas vozes, de que fala o Êxodo, e nas outras manifestações corporais, aparecia o Senhor Jesus Cristo, ou em umas se manifestava Cristo, como insinua a circunstância de certas passagens, ou em outras o Espírito Santo, como sugerem os textos citados, não se pode concluir que Deus Pai não tenha aparecido aos patriarcas, sob alguma figura. Com efeito, muitas visões aconteceram naqueles tempos. Sem indicação precisa se era o Pai ou Filho ou Espírito Santo. Por alguns indícios prováveis, porém, seria muita temeridade afirmar que Deus Pai nunca apareceu aos patriarcas ou aos profetas, por meio de formas visíveis. Sustentaram essa opinião os que não chegaram a compreender o que está escrito sobre a unidade da Trindade, ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, e aquele a quem nenhum homem viu nem pode ver. São palavras que a fé católica autêntica refere à suma essência, divina e imutável, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus único. As visões narradas, pois, aconteceram por meio de uma criatura mutável dependente de Deus imutável, para manifestar a presença de Deus não na sua essência, mas de modo figurativo, conforme exigências das circunstâncias e dos tempos. Capítulo 18. A visão de Daniel. Ignoro como os nossos contraditores interpretam a aparição de Daniel, em que viu o ancião dos dias, do qual o Filho do Homem, que assim se dignou ser por amor de nós, recebeu o reino, daqueles, pois, que lhe diz nos Salmos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações em herança, e o qual sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Se portanto, o Pai, entregando o reino, e o Filho recebendo-o, apareceram a Daniel em forma corporal, como então dizem eles que o Pai nunca apareceu aos profetas e que ele é o único invisível, que nenhum dos homens viu e nem pode ver. Eis como Daniel narra a aparição: estava eu atento ao que via, até que foram postos uns tronos, e a ancião dos dias sentou-se, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como a pura lã, o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas deste trono um fogo ardente. De diante dele saía um impetuoso rio de fogo, eram milhares de milhares os que o serviam, e 1.000.000.000 os que assistiam diante dele. Assentou-se para julgar, e foram abertos os livros, etc. E um pouco depois, eu estava, pois, observando estas coisas durante a visão noturna, e eis que vi uma personagem que parecia o Filho de Homem, que vinha com as nuvens do céu, e que chegou até o ancião dos dias, e o apresentaram diante dele. E ele deu-lhe o poder, a honra e o reino, e todos os povos, tribos e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e o seu reino não será jamais destruído. Eis o Pai entregando e o Filho recebendo o reino sempiterno, e ambos estão em forma visível na presença do profeta.
Portanto, não é uma crença infundada que Deus Pai costumasse aparecer desse modo aos mortais. A não ser que alguém diga que o Pai não é visível porque apareceu em sonhos ao profeta, e que o Filho e o Espírito Santo são visíveis por terem aparecido a Moisés em estado de vigília. Como se Moisés tivesse visto o Verbo e a sabedoria de Deus com olhos físicos, ou como se acaso pudesse ser visto o espírito humano que vivifica a carne, ou o ser corpóreo denominado vento. Assim sendo, muito menos pode ser visto o Espírito de Deus que transcende as mentes de todos os homens e anjos, pela inefável superioridade de sua essência. Ou haverá alguém que incorra em erro tal que os dizer que o Filho e o Espírito Santo são visíveis aos homens em estado de vigília, mas que o Pai se manifesta apenas em sonhos. Por que aplicar somente ao Pai as palavras, o qual nenhum dos homens viu e nem pode ver? Quando os homens estão dormindo, deixam de ser homens. Aquele que pode criar semelhança de corpo para se manifestar em sonhos por meio de visões, não teria poder para formar uma criatura corporal para se manifestar aos que velam. Atenhamo-nos à certeza de que a essência divina, pela qual Deus é o que é, não pode manifestar-se em sonhos mediante nenhuma forma corporal, e tampouco a alguém em estado de vigília. Isso com respeito não apenas ao Pai, mas também ao Filho e ao Espírito Santo. Aqueles que se entusiasmam com as visões em estado de vigília e creem que o Pai não apareceu aos olhos humanos, mas somente o Filho ou o Espírito Santo, deixando de lado o grande número de testemunhos dos livros sagrados e suas múltiplas interpretações, a partir das quais ninguém de são juízo deve afirmar que a pessoa do Pai jamais se manifestou aos olhos dos que estão acordados por meio de uma figura corporal, deixando de lado, como disse, esses testemunhos, pergunto, o que dizem de nosso pai Abraão, ao qual, em estado de vigília e enquanto servia, apareceram não um ou dois, mas 3 jovens, dos quais nenhum era superior aos outros, nenhum mais nobre, nenhum mais poderoso, tendo a Escritura dito de início, e o Senhor apareceu a Abraão. Foi nossa intenção investigar primeiramente, conforme a tríplice distribuição de assuntos, se o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, ou se o Deus único, isto é, a Trindade sem distinção de pessoas, apareceu aos patriarcas por meio de formas criadas. Depois de consultar os testemunhos que nos parecerão suficientes em citações das Santas Escrituras e uma reflexão desinteressada e cautelosa dos mistérios divinos, pelo que julgo, nada nos permite afirmar sem temeridade, qual das pessoas da Trindade apareceu aos patriarcas e profetas, a não ser que ocasionalmente o contexto da leitura ofereça alguns indícios prováveis. Contudo, a natureza ou a essência ou a substância, ou como quer que se chame o ser de Deus, pelo qual ele é o que é, não pode ser visto corporalmente. Mas por meio de uma criatura a ele sujeita, deve-se crer que não somente o Filho ou o Espírito Santo, como também o Pai podem manifestar-se aos sentidos humanos em figura ou semelhança corpórea. Depois desta conclusão, para não alongar demais este segundo livro, tratemos das outras questões nos livros que vêm a seguir.